certo? Aí, para concluir, eu só faço apagar aqui essas informações que eu coloquei, que não precisam, e aqui eu tenho meu exercício, certo? E agora, qual é a diferença da isométrica para a cavaleira, né? A principal diferença é porque a perspectiva isométrica, ela vai originar a partir da projeção cilíndrica oblíqua, tá? Não vai ser a projeção cilíndrica ortogonal, vai ser a projeção cilíndrica oblíqua. Então, ele vai ter um ângulo, né, que vai mudar o eixo da profundidade do objeto, tá? Então, a profundidade, ela não vai ser vista, né, da forma que é vista na isométrica. Eu posso ter um ângulo, né, maior aqui do que os 120 graus. Eu posso ter 120, posso ter 135 ou 150 graus. E o ângulo, né, do eixo zero aqui, do eixo X, desculpa, ele vai ser igual a zero, tá? Então, voltando aqui para a perspectiva cavaleira. Então, ó, se eu desenhar a perspectiva cavaleira da forma que eu desenho a isométrica, eu vou ter uma noção, uma ideia assim, como se o objeto estivesse esticado. Porque vocês lembram que quando eu estava falando sobre as projeções de uma reta, se a reta estivesse oblíqua ao plano, a projeção dela no plano não seria menor do que o tamanho da reta no espaço? Né? Então, como eu estou utilizando uma projeção oblíqua, que é a projeção cilíndrica oblíqua, né? Então, essa reta aqui do eixo Y, ela não vai ter o mesmo comprimento da verdadeira grandeza, porque eu só tenho verdadeira grandeza se eu trabalhar com a projeção cilíndrica ortogonal. Se eu trabalhar com a projeção cilíndrica oblíqua, né, então eu vou ter uma redução nessa projeção. Então, esse Y aqui, ele vai ser menor, tá? Então, para que eu possa proporcionar uma forma reconhecível ao objeto, eu vou precisar aplicar um fator de redução. Essa redução vai variar de acordo com o ângulo de inclinação, tá? Então, ó, se o meu ângulo for de 30 graus, a redução é de 3 quartos. Então, toda a profundidade eu vou multiplicar por 3 quartos. Se o meu ângulo for de 45 graus, eu vou multiplicar, certo? Por 2 terços. Toda a profundidade eu multiplico por 2 terços, só a profundidade. Se o meu ângulo for de 60 graus, eu vou multiplicar, tá? Por 1/2, tá certo? Então, essas distâncias, né, elas vão ficar reduzidas de acordo com o ângulo, tá? Então, para construir a perspectiva cavaleira, né? Para construir essa perspectiva, eu vou fazer ela apoiada aqui em cima da minha linha auxiliar horizontal, tá? Então, eu vou ter o meu Y, o meu X aqui, representando a largura, o meu Y representando a profundidade, e o meu Z representando a altura, tá? Então, ó, toda a profundidade, todos esses valores de profundidade aqui, eles serão transformados de acordo com o que nós vimos no slide, né, anterior. Por exemplo, se eu utilizar o ângulo de 30 graus, eu vou multiplicar esses valores aqui por 3 quartos. Se eu utilizar o ângulo de 45 graus, aí eu vou multiplicar por 2 terços. E se eu utilizar o ângulo de 60 graus, aí eu vou multiplicar esses valores por 1/2. Como é que fica isso? Né? Quando eu for construir o meu sólido, né, o meu cubo lá envolvente, eu vou transformar a profundidade de acordo com o ângulo que eu for utilizar. Por exemplo, esse ângulo aqui é de 30 graus. Então, se ele é um ângulo de 30 graus, eu vou multiplicar por 2 terços, por 3 quartos, né? Se o ângulo é de 30 graus, eu multiplico por 3 quartos. Então, 6 vezes 3 quartos vai dar 4,5, tá? 6 vezes 3 quartos vai dar 4,5. Então, todas essas distâncias de profundidade, né, elas vão dar, mas aí o desenho, né, a construção, ela vai ser da mesma forma, só apenas
né, que como é que eu posso dizer, que essa profundidade ela vai ser reduzida, tá? Eu vou fazer um exemplo, né, porque aqui eu já tenho os desenhos dos exemplos. Então, eu tenho aqui, ó. Eu tenho 6 centímetros, né? Esses 6 centímetros vezes 3 quartos. Peraí, só um segundinho que a calculadora está colaborando. Dá 0,75. Então, 6 vezes 3 quartos. Aqui, né, ao invés de 6, eu vou ter 4,5. Aqui, ao invés de 3, né, eu vou ter 2,25. E aqui eu vou ter 1,125. Ah, professora, como é que eu vou fazer esse 1,125? A gente vai fazer uma coisa aproximada, certo? Se a gente fosse desenhar no computador, a gente faria bem perfeito, mas como é a mão, a gente faz uma coisa aproximada. Então, ó, vou fazer aqui a minha linha horizontal. Fazer ela já do tamanho do desenho. Aí aqui, ó, eu vou ter um ângulo de 30 graus, tá? Vai ser o meu X. X não, vai ser o meu Y. Né? Aqui eu vou ter o ângulo de 90 graus. E esse ângulo de 90 aqui vai ser o meu Z. E aqui, ó, coladinho aqui, eu vou ter o meu X. Certo? Aqui eu tenho o meu X. Então, X, Y e Z. Tá? Agora, vou pegar as dimensões máximas para fazer o meu sólido. Tá? Então, olha, eu tenho aqui 3 de dimensão máxima. Né? Então, eu vou até medir aqui para ver se eu fiz ele com 3 ou se eu fiz menor. Tenho que aumentar um pouco. 3. Aqui em cima ele também vai ter 3. Como é paralelo, né? Só eu. Aqui ele vai ter. Nem medir. Vou com 2, eu tenho que aumentar. Eu fiz e nem medi. Voltar. Tem que ter 3, né? Ó, a altura aqui. Tinha feito só com 2. 3. Agora sim eu posso fazer. Fecho aqui. Essa parte. Aqui, na profundidade, tem que ser 4,5. Né? Espera aí que eu respondo já, viu, Zé? Deixa eu marcar logo aqui. Tenho que apagar só um pouco. Vamos lá, pergunta. Já que temos a perspectiva isométrica que indica os valores reais do objeto de forma proporcional, por que também usa a perspectiva cavaleira? Porque a perspectiva cavaleira ela vai dar uma outra noção do objeto. A perspectiva isométrica, ela, por incrível que pareça, ela não é muito utilizada no desenho técnico, vamos dizer assim, no desenho arquitetônico, na projeção de peças, por exemplo. Ela é mais utilizada a perspectiva cônica ou até mesmo a perspectiva cavaleira, porque a isométrica ela dá essa ideia quadrada do objeto. Tá? Já a perspectiva cavaleira, você vai ter uma noção de, por exemplo, mais à frente, menos do lado da peça, tá? Porque dependendo do tipo de desenho que você vai fazer, por exemplo, uma casa,
você precisa mostrar mais à frente, não precisa mostrar tanto o lado, você precisa mostrar à frente a parte superior, né? A perspectiva isométrica, você mostra a frente, a lateral e a superior. Já a cavaleira, ela vai dar outra perspectiva, outra noção da imagem dessa peça. Tá? Então, por isso que a gente tem que fazer mais de um vídeo. E aí você vai ver, eu vou mostrar aqui as duas perspectivas, né, para você ver a diferença. Tá? Aqui, pessoal, olha, a altura não vai mudar, é 3. Aqui é a mesma altura. Se não usar o esquadro, ele fica torto, não tem jeito. Só um pouco do meu tripé, ele bate na aqui. Aí eu vou fazer aqui. Aí eu faço aqui agora, ó, 3. E faço aqui, ó. Nesse quadrado eu vou fazer aqui. Isso, é como se fosse a visão real do outro, tá? Tá falhando o áudio para vocês. Ainda falha. Eu acho que o áudio falha quando o zoom dá na câmera, sabe? Eu percebi que toda vida que dá um zoomzinho na câmera, Eu já volto, viu, pessoal? Porque eu saí no celular, eu vou voltar agora. Pronto, vamos lá. Eu vou continuar e se falhar, vocês me avisam, mas eu acho que é o zoom. Quando dá o zoom, a câmera ainda tem um ajuste, e quando ela faz o ajuste, ela dá uma travada. Então, vamos lá. Eu fiz aqui, olha, nesse quadrado, eu vou fazer a vista frontal. Nessa parte lateral aqui, eu vou fazer a vista lateral direita. E na parte superior, eu faço a vista superior, tá? Então, ó, com 1 centímetro aqui de altura, eu vou marcar a minha vista frontal. Marquei aqui, ó, com 1 centímetro, posso fazer aqui uma reta. Ou então, posso pegar o meu esquadro, né? E fazer aqui 1 centímetro. Pronto. Fiz a minha vista frontal. Agora, eu vou fazer a minha lateral, né, ó. 2,25 de profundidade. Eu vou começar aqui a fazer a minha rampa. E vamos medir 2,25. Vou botar 2,2, certo? Aí aqui eu subo, né? Ó, paralelo a Z, eu venho e subo. Aí agora, ó, eu fico lá em cima 1,25. E depois desse 1,25 eu desço 1 centímetro. Então, a única coisa que eu vou mudar é a profundidade, certo? O resto fica do mesmo jeito.
A única coisa que eu mudo é a profundidade. E aqui eu fecho. Certo? Frontal, lateral. Aí agora, olha, vou aqui para a vista superior. Como já está marcada aqui, ó, eu só faço aqui. Como está marcada aqui, faço aqui. A perspectiva cavaleira, apesar do cálculo, ela é mais fácil, mais rápida da gente construir. A isométrica, porque por conta das linhas que são sempre isométricas paralelas, aí a gente demora mais um pouco. Eu fiz as retas aqui mais escuras, aí ficou marcado no papel. A gente tem que fazer bem clarinho, para quando for apagar não ficar marcado. Aí agora, ó, paralelo aqui, ó, deixa eu mudar aqui a régua de lado, que é mais fino. Ó, paralelo aqui. E aqui. Tem que aumentar só um pouquinho. E aqui, ó, paralelo a esse outro. E aqui atrás, ó, faço só fechar, porque não vai dar para ver tanta parte de trás. Certo? Vou apagar aqui. Não precisa. Essa daqui é uma perspectiva cavaleira. Eu não utilizei escala, né? Então, foi 1 para 1. O fato de eu aplicar, né, essa redução aqui na profundidade não quer dizer que eu estou aplicando escala, certo? Aí, deixa eu pegar aqui o outro desenho para vocês verem a diferença, né? Ó, lado a lado, olha aí a diferença dos dois desenhos. Né? Para eu conseguir essa visão aqui, é mais difícil, é mais artificial do que eu conseguir essa daqui, certo? Então, a diferença é o mesmo objeto, mas a gente vê uma diferença entre os dois, né? A perspectiva isométrica, eu vejo a parte superior, frontal e lateral de forma homogênea, né? Porque como eu estou trabalhando com ângulos iguais, né? Então, eu vejo igual. Já a perspectiva cavaleira, olha, como aqui o ângulo é 0 e aqui é 30, né? Então, eu vejo. Se eu for desenhar no lugar de 30, botar um ângulo aqui de 45, onde a redução é 2/3, então, esse, por exemplo, ao invés de 4,5, ó, 6 vezes 0,66. Ao invés de 4,5, vai ser 4, isso daqui. Quer dizer que ainda vai ser menor ainda. Você vai ver menos a lateral do que na de 45 graus, né? E se for 60 graus, ó, 60 graus é 1/2. Então, se eu botar 6 vezes 1/2, você só ter só 3, né? Vai ter que ser só 3 centímetros. Então, é interessante, por exemplo, vocês estiverem estudando, né? Vocês podem fazer, por exemplo, esse desenho aqui que é mais simples,
vocês fazerem ele em perspectiva, ele não está entre os do exercício, tá? Mas vocês podem pegar ele e fazer ele nas três perspectivas para poder observar, né, a diferença, né, nas três que eu digo assim, na cavaleira 3 graus, né? A de 30, na de 30 é 3/4, na de 45, que é 2/3, e na de 60, que é 1/2.